Boa tarde, terceiro ano, tudo bom? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 61 e vamos hoje continuar a nossa unidade 7 de Geografia. A nossa unidade 7 de Geografia, ela trata, do trabalho do campo e do trabalho da cidade. E nós vimos anteriormente que o trabalho do campo e da cidade, eles se interligam. Tanto os trabalhadores do campo precisam dos trabalhadores da cidade, quanto os trabalhadores da cidade precisam dos trabalhadores do campo. E hoje nós vamos ver algumas comunidades de trabalhadores existentes no Brasil. Vamos lá? Bom, nós vamos começar, a tia Janaína vai falar para vocês, de algumas comunidades tradicionais do Brasil, comunidades de trabalhadores, que vocês, eu acredito, nem imaginam que existe. Vamos ver. Bom, nós temos a comunidade dos quilombola. Vocês lembram o que é quilombola? Vamos pensar o que é quilombola. Nós temos a comunidade dos caiçaras. Olha lá. Outra comunidade muito importante é a comunidade dos seringueiros. Outra comunidade dos ribeirinhos. E por fim, nós temos a comunidade dos castanheiros. Nós vamos estudar cada uma dessas comunidades: quilombola, caiçara, seringueiro, ribeirinho e castanheiro. Vamos prestar muita atenção porque elas são muito importantes. Bom, vamos lá. O trabalho de povos e de comunidades tradicionais. Então, eu já mostrei para vocês quais são as comunidades que nós vamos tratar, Então, essas comunidades, elas utilizam os seus conhecimentos gerados na própria comunidade e que são transmitidos de geração em geração. Então, cada comunidade dessa utiliza o seu próprio conhecimento e eles fazem com que esse conhecimento seja passado de pai para filho, para que eles não percam esse costume, esse trabalho que é próprio de cada comunidade. Então, a sobrevivência dessas comunidades e atividades de trabalho realizadas por eles dependem diretamente dos recursos naturais, importantes para a reprodução dos seus hábitos e costumes. Então, esses trabalhadores, eles dependem dos recursos naturais. Todo tipo do trabalho deles, eles precisam retirar esses recursos na natureza, para ele poder reproduzir o seu trabalho. Então, eles são grandes conhecedores da natureza, do local onde vivem e costumam realizar seu trabalho visando sua conservação. Como a tia já falou, eles conhecem, dependendo da sua comunidade, do local que eles moram, eles conhecem a fundo esse local, eles conhecem a fundo essa matéria-prima, eles conhecem a fundo a natureza daquele local e eles sempre visam a conservação para que este trabalho não acabe e até mesmo a conservação daquela matéria-prima, daquele recurso natural. Agora nós vamos passar para cada um dessas comunidades, vamos ver como cada comunidade dessa trabalha. A primeira comunidade que nós vamos tratar é a comunidade dos quilombolas. Vocês lembram o que eram quilombolas? Vocês lembram quando nós falamos dos escravos, dos quilombos? Então, quilombo era o local de refúgio dos escravos, das pessoas escravizadas, daquelas pessoas que vinham forçadas a trabalhar aqui no Brasil. Eles vinham da África e eram obrigados a trabalhar como os escravos. Então, com o passar do tempo, eles se revoltavam, por conta de todos os maltratos que sofriam e eles fugiam para os quilombos. Então, quilombolas são as pessoas
que fugiam para esses locais, esses quilombos. Então, vamos lá. Então, nós temos a gravura de um quilombo, né? Onde os negros escravizados, os africanos, fugiam. Mas essas comunidades ainda existem até hoje. Então, vamos lá. Essas comunidades são formadas por descendentes de pessoas que foram trazidas à força da África para trabalharem como escravizados no Brasil. Ok? Então, vamos lá. Os quilombolas desempenham diversas atividades, como agricultura, pesca de artesanato, empregando seus conhecimentos ensinados de pai para filho. Então, os quilombolas são as pessoas, são os moradores, né? Eles desempenham diversas atividades. E uma dessas atividades é a agricultura, né? Eles também fazem a pesca artesanal, né? Que são aquela pesca que eles se utilizam de como é que a tia vai falar? De coisas manuais, né? Sem máquinas, né? Eles utilizam essa pesca artesanal, ela é feita manualmente, tá? Então, o quilombo, ele tem essa grande importância, né? Então, as pessoas escravizadas formavam, que fugiram, né? Formavam os quilombos. E hoje em dia os quilombos, essas comunidades de quilombolas, elas são formadas por descendentes de pessoas que foram trazidas da África. Esse primeiro ponto aí que nós estamos falando, ele está na página 106 do nosso livro, tá bom? Então, vamos passar para o próximo. Vamos ver qual é a próxima comunidade. Bom, a próxima comunidade que nós vamos tratar é a comunidade dos caiçaras, né? Quem eram os caiçaras? Caiçaras são comunidades formadas principalmente por descendentes de indígenas e dos colonizadores portugueses que dominaram as terras do atual litoral do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná. Sua principal atividade é a pesca, feita também de maneira artesanal, que respeita o ciclo de vida dos animais. Então, essa pesca artesanal é a atividade feita manualmente, com o uso de equipamentos simples, né? Vocês podem perceber aí, ó, que o caiçara, ele vai sair para pescar e ele está usando uma rede, é um material simples, né? Os caiçaras, eles enfrentam dificuldades para manter o seu modo de vida, principalmente por causa do turismo, que atrai muitas pessoas para a região que eles habitam. Então, o turismo, ele acaba prejudicando um pouco o modo de vida dos caiçaras, né? A forma que eles têm de viver, a forma que eles têm de trabalhar e de ganhar o seu sustento. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, vamos passar agora para os seringueiros. Quem são os seringueiros? Os seringueiros são pessoas que trabalham, né, tirando o látex das árvores. Então, suas comunidades obtêm o sustento por meio da floresta amazônica, utilizando suas habilidades e seus conhecimentos para extrair o látex das árvores, chamadas seringueiras. Para manter os seringais, os seringueiros enfrentam grandes desafios, como a luta pela manutenção de áreas com florestas, que além de fonte de renda, é fonte de alimento. Mais uma comunidade que enfrenta problema, que enfrenta desafio. Essas atividades, essas comunidades, sejam elas qual for, elas enfrentam realmente vários problemas, né? Os seringueiros, eles têm que ficar tomando conta daquela área para que eles possam retirar o látex, né? Só que aí, de repente, vai uma pessoa lá, derruba as árvores, né? Então, eles acabam ficando sem
essa matéria-prima, né, para poder construir o que nós podemos construir, né, como látex a gente constrói a borracha, né, que é uma fonte de renda e também de alimento para eles, ok? Vamos então agora passar para os ribeirinhos. Quem são os ribeirinhos? Que comunidade é essa? Os ribeirinhos, eles fazem parte de uma comunidade que vive próximo de rios, principalmente nos estados do Amazonas e Pará. Eles constroem suas casas em palafitas e sua principal atividade é a pesca. Trabalham também na agricultura, na caça e na extração de produtos da floresta, como frutos, sementes, fibras utilizadas na produção de vários objetos. Então, os ribeirinhos são aquelas pessoas, né, que fazem parte da comunidade que vive próximo aos rios. Então, essas comunidades que vivem em áreas mais próximas da cidade enfrentam dificuldades para sobreviver. Olha aí, mais uma comunidade que enfrenta mais uma dificuldade. Por quê que eles enfrentam essa dificuldade? Se eles se eles constroem suas casas, né, próximo aos rios, através de palafitas, e eles moram perto de cidades, as cidades, geralmente, as pessoas acabam jogando lixo nos rios. E isso acaba poluindo os rios. Então, aí nós temos a imagem dos ribeirinhos. Olha, são casas de palafitas, né, montadas, feitas, construídas próximo aos rios. Muitas delas logo em cima dos rios. E vamos passar agora para a última comunidade, que é a comunidade dos castanheiros. Castanheiros, eu acho que pode ser alguma coisa de castanha, tia Janaína. Será? Vamos ver. Os castanheiros vivem principalmente da coleta de castanha do Pará, semente de uma árvore muito alta, né? Em algumas comunidades, a coleta do castanho do Pará é feita tanto pelos homens como pelas mulheres. Os castanheiros passam um dia na floresta quebrando e retirando as sementes, que são transportadas nas canoas até os locais de comercialização. A preservação dessa atividade depende da existência da floresta. Por isso, as comunidades de castanheiro lutam pela conservação das áreas florestais. Então, como vocês podem ver, todas essas comunidades, elas lutam, né, pela conservação da natureza, seja ela a conservação das árvores de castanha do Pará, seja ela a conservação das seringueiras, a conservação dos rios, né? Então, todas elas precisam conservar, trabalhar em prol do seu sustento, né? E do seu alimento. Bom, então, terceiro ano, eu quero saber de vocês, né, se vocês entenderam realmente essa matéria, né? Essa matéria é uma matéria que a gente acaba trabalhando assim e que vocês de repente não sabem que existe todas essas comunidades, mas são comunidades importantes que fazem um trabalho e são trabalhos geralmente que nós nem conhecemos, nem sabemos que existe, né? Mas todo trabalho é importante, né? Não tem trabalho menos, nem trabalho mais. Todos os trabalhos são importantes. Todos os trabalhos dependem um dos outros, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudinho. Muita atenção, vamos fazer os exercícios e qualquer dúvida é só falar com a tia, tá? A tia vai estar prontinha para explicar e para esclarecer as dúvidas. Tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus e até amanhã.